Olá pessoal, estamos de volta com mais uma chaleira, hoje a da Black & Decker, uma das 3 que eles têm no mercado. Essa aqui tem 2 temperaturas, é inteira de plástico. Vou passar pelos principais detalhes da avaliação dela, também mostrar ela funcionando, para vocês terem uma ideia de como ela é. Vamos lá? A Black & Decker está com 3 modelos de chaleiras elétricas no mercado. Uma delas é inteira metálica, se eu não me engano, em vermelho. A outra tem um controle de temperatura aqui na frente e é plástica, assim como esta aqui, que também é plástica e tem 2 controles de temperatura, um aqui embaixo para manter aquecido e o outro que é para ferver. Eu já vou entrar nesses detalhes, eu queria falar um pouco mais da estética do conjunto, porque é relevante. Toda a parte externa e interna é plástica. Essas janelas translúcidas aqui são de PP, provavelmente, polipropileno. É um plástico mole o conjunto inteiro, mas ele é espesso. Então com isso fica rígido, é robusto, não vai quebrar se derrubar. Uma vantagem da questão do plástico. Tem outros detalhes que não me agradam. Na questão interna, só tem uma chapa metálica no fundo. Então a água está direto em contato com o plástico enquanto aquece. E essas nervuras dão uma impressão de um produto que não foi nem acabado. Todas as emendas, isso aí deveria estar escondido da gente até pela limpeza interna. Apesar de você só colocar água dentro, tem horas que você quer fazer uma limpeza profunda e tem cantos aí que está bem difícil de limpar. Próximo do bico tem um filtro que fica encaixado aqui, então para remover eu aperto pela frente e ele cai. Uma pecinha bem simples. Em teoria para filtrar impurezas, mas impurezas provavelmente devem passar por esses buraquinhos aqui. E não é para fazer chá, não é para fazer café, então não é um filtro para segurar ervas quando estiver esquentando líquidos. Para fazer o encaixe da peça, você coloca por dentro, aí ela tem um dente aqui, aí você trava por cima. Então não é chato de fazer o processo, tem que se acostumar. Mas toda vez que eu tiro aqui, eu acabo derrubando dentro da água. Então é bom fazer isso quando não tiver líquido dentro. Já decidi se vai colocar o filtro ou não antes. Mas quando fazendo a fervura, não importa se usa o filtro ou não, ele vai desligar igual. Então a forma como ele funciona é como a maioria das chaleiras. Devido ao aumento de pressão, ela consegue desarmar este botão aqui. Por sinal, esqueci de falar do LED que tem aqui dentro. Lá embaixo tem um LED azul. E quando você liga o produto, ele acende essa luz. E quando tem água dentro, que por sinal vale a pena já colocar, o produto tem que funcionar sempre com água dentro. Aí dá para você ver o nível certinho. Um detalhe interessante é que a empresa coloca na caixa e no site como se tivesse pintado a marcação. E não é, gente. Ela é praticamente plástico só. Tem um relevo aqui, você consegue ver o nível, mas mesmo com a luz fica um pouco difícil de enxergar qual que é o volume em si. Mas tem marcado, é preciso até 1 litro, quando passa de 1 litro e pouco aí começa a ter um erro. Ela diz ter 2 litros, ela chega a dar aí 1,9 litros até a boca, parecida então com a Black & Decker, parecida com a Lennox. Só que neste caso aqui, ela tem 2 temperaturas, vou desligar que eu já estou sentindo ela esquentando. Embaixo é diferente do acionamento em cima, ela não vai desligar por pressão. Então se eu deixo este botão ligado, ela está funcionando, está com o LED azul ligado também, então às vezes pode confundir a pessoa achando que ligou o produto, mas ele só está mantendo aquecido. Quando está ligado aqui, ele vai atingir perto de 80 graus e vai desligar. Já dá para ouvir ela funcionando aqui, porque a potência de baixo é igual a de cima, funciona da mesma maneira. Só que o desligamento aí é por um termostato aqui dentro, que vai ficar desligando e ligando para manter essa temperatura média perto de 75 graus. Deixa eu desligar aqui para facilitar falar. 75 graus eu quero dizer porque quando eu estou com 500 ml de água, esse ciclo de liga e desliga é diferente de 1 litro. Quando eu estou com 500 ml, ele vai desligar e ligar entre 70 e 90 graus. E quando eu estou com 1 litro, ele vai variar de 70 a 80, varia 10 graus essa oscilação. Então nesse caso vale colocar 1 litro, assim você diminui essa variação. E para aqueles que estão querendo fazer chimarrão ou um chá verde, que daí precisa trabalhar numa temperatura mais baixa, é bom já utilizar uma variação menor e não ter a chance de queimar o chá, por exemplo.
Essa chaleira pode ser encontrada em duas potências diferentes. No caso aqui é 127 volts e aí a potência é 1250 watts. No 220 é 1850 watts e isso afeta o tempo de fervura. No caso aqui levou 5 minutos para ferver 1 litro de água. Em 1850 watts vai ser muito mais rápido. Eu acho que a razão que eles fazem isso é para conseguir comunalizar o plug. Porque em 1200 watts eu ainda consigo usar o plug de 10 amperes. E se fosse, por exemplo, 1800 watts em 127 volts, eu teria que colocar o plug de 20 amperes, como na Hamilton Beach que a gente testou há pouco tempo atrás. A base em si é simples, mas com bom acabamento, prática. Então quando eu estou com o produto aqui ligado, eu levanto e ele já desliga. No caso aqui, tem alguns que desarmam aqui, quando a gente desliga da base. Não é o caso dessa chaleira, ela continua ligada quando você tira da base e coloca de volta. Algo interessante que fizeram neste modelo é colocar pezinhos de borracha, diferente da Lennox e da Britannia. Então ele fica mais estável, mesmo sem a chaleira em cima. E também tem espaço para eu enrolar o cabo, diminuir ou aumentar. Ele tem 76 centímetros de comprimento, um pouquinho mais longo do que as outras que a gente já testou recentemente. Colocando aqui. A tampa é bem legal, ela fica aberta. Só não gostei que eles deixaram um parafuso exposto na parte interna, provavelmente de inox, não vai enferrujar com pouco tempo. Não é legal deixar essas peças expostas, que com o tempo vão estragando. De uma forma geral, a Black & Decker tem uma chaleira simples, mas com duas temperaturas, o que é um diferencial interessante. Um dos pontos negativos é o plástico em si. A gente já usou por mais de 10 vezes e ainda tem aquele cheiro de plástico na água depois de ferver. Galera, comentem aqui embaixo o que vocês acham da questão do plástico, bisfenol A, bisfenol S. É uma discussão longa, cada vez mais vão descobrindo mais coisas do plástico. Mas fico curioso para saber a opinião de vocês em relação a isso, calor e plástico. Assine o canal, nos vemos na próxima, gente. Tchau, tchau.